Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com um sorrisão de classificado para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Lembrando que o Rogério Ceni tem que entregar pelo menos até a final. A gente tem chance de repetir a final do ano passado contra o Palmeiras pelo chaveamento. Vamos falar um pouquinho dessa vitória de 3-0 contra o Mirassol, com gol de Reinaldo, Rigoni e Toró. Toró que estava fora dos planos, treinando separado, como é que ele foi parar ali? Vamos falar em números, porque eu trouxe em números, porque se sou eu tenho que provar por A mais B. Como o verdadeiro time titular, na minha opinião, o time mais eficiente, que estaria jogando melhor. Na verdade, é uma mistura desse time reserva, que o Rogério colocou em campo contra o Mirassol, com o time titular que o Rogério vem jogando sempre. Claro que eu tô levando em consideração que teve Covid, lesão, etc. Quase que não teve pré-temporada, tô levando tudo isso em consideração, mas eu trouxe os números de todos os jogadores, de vários jogadores aqui. Vocês discutem aí se vocês têm a mesma opinião que eu. Vamos falar também de Morumbiço, que está vivão. A negociação com a Bitso está acontecendo. O vice-presidente de marketing geral da Bitso esteve no Morumbi, fez uma visita e uma reunião e gostou muito do que ouviu. Eu já vou deixar uma brecha, porque se você acompanha o meu portal lá no spfc.net, a gente levantou na semana passada as reformas que o Morumbi precisa fazer para passar por um processo de venda de naming rights. Quanto custam essas reformas? Quais projeções já foram feitas, assim, de cobertura, aumentar o número de assentos, etc. Valores, e aí eu trouxe outros times para a gente comparar quanto seria essa reforma versus valores naming rights, se existe realmente algum tipo de lucro nessa conversão de obra em naming rights. Ok? Depois num próximo vídeo, próximo mesmo, assim, next one, será somente sobre isso. Já tô dando spoiler. Galera, meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe da SPFC há 10 anos. Eu cubro janela, cubro política, cubro dia a dia, campeonatos e muito mais. 2 recadinhos para você. Quer assistir todos os jogos do São Paulo por R$ 29,90 no seu celular, notebook, Smart TV, TV Box, e tem mais de 3 mil canais de acesso, séries, filmes, jornais, tudo por R$ 29,90. Network BG, o link vai estar aqui embaixo. E se você é que nem eu, a minha tá chegando. Eu falei com eles essa semana que vocês falaram, ué, nunca chega. Uma cadeira gamer especial do São Paulo, linda, daquelas que tem encosto, toda tricolor trabalhada, tá no nosso stories e tá no link aqui embaixo também. Produto oficial e exclusivo, é lançamento, vai lá que é linda demais. Agora bora falar de notícia. Gente, classificados. Tamo lá, tamo dentro da meta, não sei se da melhor forma, foi tendo uma evolução, vários pontos de evolução aí do Rogério Ceni, insistiu em jogadores que a gente pensou que ele não insistia, ele trazendo um Éder de volta, eu vou trazer os números de Éder, vendo um Toró, como é que foi o ano do Toró? Toró veio do Atlético Goianiense, falaram, filhão, já que ninguém quis te comprar, ninguém quis te emprestar, porque tentaram emprestar o Toró a rodo, né? A gente cobriu a janela e falou bastante do Toró aqui. E não conseguiram emprestar o Toró de novo, Toró voltou e falaram o que pra ele? Moleque, é o seguinte, você não tá nos planos, pra não ficar aquela coisa de situação chata, de carinho, intriguinha, você vai treinar em horário separado. O Rogério Ceni é o Rogério Ceni. E ele falou, eu vou assistir os treinos dele em horário separado. E passou a ficar até mais tarde, ou a chegar mais cedo, para assistir o Toró. Depois de algumas semanas, ele falou pro Toró, ei, vem treinar com o time principal que eu quero testar você. E aí o próprio Toró conta numa entrevista para a ESPN que foi sendo uma escalada. Primeiro ele foi relacionado, mas foi cortado do banco de reservas na véspera do jogo. Depois ele esteve no banco de reservas em um jogo. E aí finalmente ele entrou e fez o gol, o 5º gol dele, que tem 45 jogos, desde a era Cuca, passou por Diniz, até ser emprestado. E aí fez gol. Ontem a gente teve gol do Toró, do Rigoni e do Reinaldo. Reinaldo em pênalti, 90% de conversões de pênaltis. Rogério Ceni falou, tem maior conversão de pênalti do que eu mesmo. Eu tinha 80 e pouco, ele tem aí 90% e elogiou bastante o Reinaldo. Eu já vou entrar na minha linha de raciocínio. O outro gol foi do Rigoni, que estava 20 jogos sem marcar. Desde que o Rogério chegou, o Rigoni não se encontrava em campo. Ele fez um único joguinho bom. Depois disso, ele não se encontrava. E acho que grande responsabilidade disso é do próprio Rogério não ter encontrado a maneira certa do Rigoni jogar.
E quando ele chegou, o Rogério Ceni, Rigoni estava vindo de lesão. Então, assim, vários fatores foram se atrapalhando até jogador e treinador se encaixarem, se é que de fato se encaixaram. Então, o que eu trouxe aqui foram os números dos jogadores para vocês chegarem a um debate aí de quem deveria ser o verdadeiro time titular do São Paulo Futebol Clube, beleza? Lembrando que a gente deve pegar o São Bernardo aí nas quartas de final. Durante a semana a gente fala do São Bernardo. A gente agora tem que falar antes do Manaus, né? Copa do Brasil, porque 0x0 contra a Campinense, ninguém merece, né? Passar por causa de regra. Bora lá. Primeiro eu peguei zaga, gente. Eu peguei os números do Diego Costa e do Miranda. Por quê? Eu vou passar por cada parte do elenco. Porque algumas coisas me incomodavam quando eu via a escalação do Rogério Ceni e eu ficava assim, ai, não é possível que isso está acontecendo. Ou ele tá, que nem eu falei no último vídeo, sendo muito obrigado a colocar a molecada da base, ou não sei, ou ele tá com racha, não sei. Vou olhar nos números e os números falam por si. Além de, claro, a gente tem que pensar que cada jogador tem sua inteligência em campo, sua identidade, uma identidade de base, outra identidade de tricampeão e assim por diante. Mas vamos lá. Então eu fiz um Diego Costa versus Miranda. Miranda, pelo próprio Rogério Ceni diz, é o melhor 1-1 defensivo que existe hoje no Brasil, tá? Em 2021, sem o Miranda, o São Paulo tomava quase o dobro do número de gols do que com o Miranda em campo. Ou seja, o Miranda é um cara extremamente defensivo. Com o Miranda em campo, a média de gols sofrida era de 0,6. Ou seja, precisava de 3 jogos para alguém conseguir marcar gol no São Paulo com o Miranda em campo em 2021 durante toda a temporada. Diego Costa com 8 jogos. Titular, já tomou 4 gols. Ou seja, nessa média o Diego Costa perde. O São Paulo leva mais gol com ele, leva um gol a cada 2 jogos. Agora vem a briga acirrada na defesa. Interceptações por jogo. Diego Costa, 1.0. Miranda, meio. Cortes por jogo. Diego Costa, 2.8. Miranda, 3.8. Aí venceu. Disputas vencidas de bolas, né? Diego Costa, 4.8. Miranda, 4.7. Fica uma disputa acirrada aí de porcentagens. Eu ainda sou mais do Miranda. Eu sei que ele fez alguns jogos que não foram tão pá na primeira semana. Mas eu ainda sou mais o Miranda. Tá bom, deixa aí. Se de repente quer vender o jogador, etc. Mas não me venha nas finais. Entende? Essas coisas que me deixam meio malucas. Ok, vamos falar de Luan. O Luan agora voltou, deve ser titular já contra o Manaus. Ele já está à disposição há 2 semanas, mas o Rogério Ceni fez questão dele se recondicionar fisicamente. Então eu fiz uma comparação com a grata surpresa chamada Pablo Maia. Porque o Pablo Maia vai ser o nosso futuro Luan. Com toda certeza, ele tem ótimos números. Você vê ele jogar e fala, mano, que bom, é isso que a gente gosta. Quando, sei lá, alguém se lesiona e o substituto tá à altura. Segura a bronca, a gente curte isso. Mas o Luan continua sendo imbatível. Vamos lá. São Paulo venceu mais vezes com o Luan em campo do que perdeu pelo poder dele de combate. Com o Luan em campo em 2021, São Paulo venceu 20 jogos, empatou 15 e perdeu 5. Sem o Luan, 15 vitórias, 15 empates, dobrou 12 derrotas. O Luan tem mais de 90% dos passes certos e tem a eficiência total na partida em tudo que faz de 89%. E ele vence 82% dos duelos que enfrenta. Gente, o cara é demais. Não comete quase faltas, apesar de ser um cara extremamente de contenção. E interceptações 2.9, chutes travados 0.83, precisão de passe 94%, disputas vencidas 72%, desarmes 2.91 e cortes em 1.66 são os números do Luan que me agradam muito. Agora pega a gratíssima surpresa do Pablo Maia contra o Mirassol, 68% de passes certos, já é um número bom assim, mas ainda é banco do Luan. Acertou 5 de 6 lançamentos, 3 chutes travados, 2 desarmes, 1 corte e uma tentativa de finalização não sucedida. Então, assim, bom o Pablo Maia, que bom, mas o Luan é titular, não me venha dizer que não.
Lateral esquerda, gente, eu quis trazer porque no último jogo, penúltimo jogo contra o Palmeiras, o Rogério Ceni veio com o Léo. E aí, nesse último jogo, veio com o Léo de zagueiro. Pra mim, o Léo, ele virou uma opção de zaga. Eu não curto muito o Léo na lateral, porque eu penso assim, quando ele entra com o Léo, eu acho que é quando você já meteu 3 gols e você fala, eu vou fechar um pouquinho. Aí você entra com o Léo. Agora, quando ele entra com o Léo, principalmente contra o Palmeiras, que tinha a melhor defesa do campeonato, você tinha que furar uma barreira, você tem que pensar no poder ofensivo do Reinaldo. Que foi isso exatamente que eu quis trazer aqui pra você. Além dos 90% de conversão de pênaltis, o Reinaldo em uma temporada tem 3 assistências, 2 gols, o Léo 0. 84% de passes certos, 63% de dribles bem-sucedidos e boas conversões. O Léo tem 80% dos passes certos, abaixo do Léo, e tem apenas 40% de dribles, 0 assistências, 0 gols. É muito esdrúxulo aqui as características. Você tem 2 laterais que servem para 2 coisas diferentes. Um serve ofensivo e o outro serve defensivo. Não adianta o Léo, ele vai com a bola para frente, mas ele não tem esse poder de lançamento, de bola longa, de cruzamento. Não é dele. Ele é um cara defensivo. Contra o Palmeiras, pra mim, foi uma escolha péssima. Péssima. O que fez contra o Mirassol podia ter feito contra o Palmeiras. Agora me vem a parte Luan. Luan não. Luciano, Éder, Rigoni, Igor Gomes, Sara, Nestor. Eu vou tentar falar muito rápido, porque senão a gente vai ficar um ano aqui. Gente, Luciano em 2021 fez 58 jogos, 27 gols, teve 3 lesões. Mesmo assim, foram 8 assistências. Foi artilheiro no campeonato 2020, que ele só chegou depois de agosto para jogar. Teve 35 participações em 2021, diretas em gols. Demorava 124 minutos para participar de um gol diretamente. Foram 27 gols marcados e desses 27, 20 foram decisivos. Aí você tem o Éder. Então, assim, a partir do momento que o Luciano chegou, mano, tira o Éder, cara. Porque o Éder não tava nem nos planos. Eu entendo que ele era da Itália, ele tem tal o poder dele. Os números não são tão ruins, né? 6 jogos, 1 gol, aquele contra o Santos, 1 assistência. O Ceni diz que com ele em campo o time gira mais, que é por isso que ele tá titular, capitão. Média de 1.2 finalizações por jogo. Não significa que ele acerta, mas que ele chuta gol. 86% de eficácia nos passes. Rigoni, gente, esse daqui tem que ser titular absoluto. Se encontra, Rogério Ceni, olha esses números. 4 gols, 5 assistências, 2 lesões ano passado. 86% de passes certos, 67% de dribles certos, 73% de bolas longas acertadas, ok? Igor Gomes, 31 jogos, 2 gols, 0 assistências. 85% de passes certos, tá abaixo do Rigoni, mas ainda bom. 0 dribles. Gente. 5.8 em perda de bola. Temporada passada, nessa temporada. 81% nos passes certos, 65% dos dribles. É isso mesmo, 65% de dribles, ainda tinha mais dribles. 9.7 de perda de bola. Olha onde a bola vai embora. No Igor Gomes. Gabriel Sara, o único que fez 10 jogos nessa temporada. 1 gol, 0 assistência, 84% de passes certos, 40% de dribles certos, 69% de bolas longas. Gente, olha o Rigoni aí dando oi. Nestor vem bem com 88% de passes certos, 67% de dribles certos, 64% de bolas longas, 1 gol, 2 assistências. O que vocês estão vendo aqui? O principal é que a molecada vem com números bons, mas a molecada, o principal, o Igor Gomes, gente, perde muita bola. E o principal, não é uma garotada eficiente. Tem uma certa eficiência do passe rodar, mas não tem uma eficiência da bola chegar e marcar o gol. Gente, olha os números do Rigoni em comparação, do Luciano em comparação à molecada que tava aí direto. Então, assim, o elenco certo, perfeito, é uma mistura do que ele chama de reserva com o que ele chama de titular. Eu falarei aqui sobre mais meia hora sobre esse assunto, mas quando eu vejo já tem 15 minutos de vídeo. Gente, o Molina, é Molina mesmo o nome dele? Se eu só ver se eu não falei o nome dele certo. O vice-presidente de marketing global da Bitsu foi no Morumbi. E o Eduardo Toni já tinha dito que ele tinha pedido
pro pessoal lá do marketing, "Ei, me manda uma apresentação com os valores do naming rights". Então, eu vou falar para vocês no próximo vídeo em relação a possíveis obras do Morumbi e te falar que esse negócio está andando, a gente está cobrindo diariamente lá no spfc.net. Gente, sobre todos esses números aí, se vocês não concordarem, etc., cada um tem sua opinião. Beijo.